A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E hoje falamos do querido Fisco, então que tal? Da ajuda do tempo, de desavenças em Moçambique, mas começamos com pressa. Ainda estamos a 10 meses, Paulo, e a campanha para a Câmara de Lisboa já começou? Já arrancou. Bastou o PS chegar à frente. Exatamente, chegar-se à frente, não é? E anunciar o nome da sua candidata à autarquia para abrir aqui o caminho às primeiras hostilidades, não é? Mesmo antes ainda de se ter confirmado, ou de ele próprio ter confirmado a sua recandidatura, Carlos Moedas já veio dizer que Alexandre Leitão representa o PS mais radical. Dos socialistas já veio a resposta. Pedro Nuno Santos diz que a campanha está feita, basicamente, depois disto, porque radicais são os problemas que Lisboa tem sobre a gestão de Moedas, e a própria candidata diz que vamos ouvir este soundbite do lado da sua oposição, que neste caso é a gestão da Câmara. Vamos ouvir este soundbite, que ela é radical contra ela durante todo o tempo. Portanto, aí está o primeiro aperitivo do que poderá ser a troca de ideias daqui até outubro. Ainda falta muito tempo e seguramente os protagonistas conseguem muito melhor do que isto, não é? Do que tu és radical, não, tu é que és radical e os teus problemas são radicais, e quem diz é quem é. Não é? Paulo, agora precisamos de saber quem é que é o candidato do PSD. Pois, antes de mais, Carlos Moedas tem que confirmar se é recandidato ou não, não é? Vamos ter tabu, se calhar. Pois, que é já agora que é para o PS também e para Alexandre Leitão ter um alvo definido, não é? Para criticar. Portanto, e daqui até lá, portanto, há essa parte ainda, e depois chegará certamente à altura de apresentar ideias para a capital. Esperemos. Porquê? Também. Achas que é um luxo desnecessário, não é? Não vale a pena. Provavelmente tens razão. Entretanto, o que parece que aconteceu é que Mondlane e Rangel não fizeram match? Não fizeram, Carla, não fizeram, e não é surpreendente, depois das críticas públicas que Venâncio Mondlane fez ao Ministro dos Negócios Estrangeiros português. Em 2 ocasiões, o candidato derrotado nas presidenciais, em Moçambique, criticou duramente Paulo Rangel, acusando-o de ter mentido acerca dos contactos com o Vaticano sobre a crise em Moçambique e também acerca dos contactos com o próprio Mondlane. Por isso, estavam criadas as condições para que o encontro entre o principal rosto da oposição em Moçambique e o Ministro de Estado não acontecesse. Mas o caso ainda ficou pior para Rangel, porque a recusa de um encontro partiu de Mondlane, que alegou falta de condições de segurança, e foi até curioso ver Venâncio Mondlane ser entrevistado por canais de televisão no mesmo local onde se deveria encontrar, onde se poderia encontrar com Paulo Rangel, e a dizer que não havia condições de segurança para se encontrar com o ministro português. O Estado português tentou gerir toda esta situação com pinças, nomeadamente a posição em relação à crise política em Moçambique, mas quando se fica em cima do muro há sempre o risco de um dos lados, ou os dois, nos atirar pedras. E o tempo continua a favorecer quem está a contas com a Justiça? Sim, claro. Em alguns casos mais mediáticos é isso mesmo que acontece. Mais mediáticos porque os protagonistas também são mais poderosos, ou pelo menos têm mais hipóteses financeiras. Ontem ficámos a saber que prescreveram mais 4 crimes imputados a Ricardo Salgado no julgamento do processo PES. Com estes 4 já caducaram 8 crimes, do total que tinha sido apurado pelo Ministério Público, porque outros 4 já tinham prescrito antes, não é? Agora são só 57 crimes, vamos pôr este só entre aspas, não é? Entre os quais associação criminosa, corrupção ativa ou branqueamento de capitais. Claro que ainda são muitos, demasiados, como é evidente, não é? Mas uma justiça que tropeça nos seus próprios pés, que se arrasta num processo durante mais de uma década, sem conseguir fazer um julgamento, e que depois tem esta fragilidade de ser uma para os ricos e outra para os pobres, tem obviamente aqui uma grande componente de injustiça. Mas até já a isso nos habituamos. Nós vamos nos habituando a tudo, não é? Sim, mas também, ouvimos isto e dizemos que já... Exato. Encolhemos os ombros e seguimos em frente. Bruno, então a simplificação fiscal é complexa? Quando falamos de impostos, Maria João, o que é que não é complexo em Portugal? Até a simplificação. O Governo anunciou ontem 30 medidas de simplificação fiscal destinadas a contribuintes e a empresas. Isto de forma a melhorar a relação de confiança entre os cidadãos e o fisco. Melhorar a relação de confiança significa passar de uma relação de desconfiança e algum terror para uma relação minimamente transparente e sem armadilhas a cada esquina. A simplificação fiscal anunciada pretende facilitar a vida dos contribuintes, e uma das medidas dispensa, por exemplo, os contribuintes que tenham uma incapacidade superior a 60%
de se deslocarem a uma repartição das finanças para entregarem ao outro Estado, o que acontecia até aqui. Portanto, pessoas com uma incapacidade de 60% e tinham de ir lá pessoalmente. Tinham de ir a entregar ao outro Estado, senão não era válido. Agora poderão fazê-lo no portal das finanças. Pronto. Aqui há sem dúvida um simplificar da vida dos contribuintes. Em relação ao portal das finanças, o funcionamento do mesmo é uma das prioridades do Governo, que é uma medida também muito bem-vinda, porque tantas vezes se perde no labirinto digital do fisco, mas ainda assim vamos esperar para ver, porque não há nada de deitar foguetes. A harmonização dos prazos de validade das certidões de não dívida, que até agora são prazos diferentes, quer se trate da certidão da Segurança Social ou das finanças, e quem tem de emitir certidões sabe que às vezes é uma complicação porque os prazos não são os mesmos, então tens de estar sempre a pedir novas certidões. E há também 2 prazos agora para o pagamento do IUC. Até agora o pagamento do IUC era feito no mês, era no mês da matrícula do carro. Sim. Agora passa a haver 2 prazos, um para valores até 100 euros e outro para valores acima dos 100 euros. São algumas das medidas anunciadas pelo Governo, mas isto é tudo tão complexo que nunca se sabe se a simplificação se impõe ou não. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.